Nós somos os Homens Cordiais, um podcast que é um caleidoscópio de argumentos para você usar à vontade. Meu nome é Adam Christian. E eu sou o Rafael Ari. Vamos nessa? Então, Rafa, qual que é a gravata mais cara que você tem no teu armário? Olha, Adam, eu vou te decepcionar, cara, porque eu só tenho uma gravata que alguém me deu, não sei quem foi, e ela é curta. Eu não sou exatamente a pessoa que trabalha com gravatas, né? Então eu sou uma desgraça. Mas ela não deve valer R$ 100, provavelmente menos que isso. Então, a gente tá falando disso porque essa semana a gente teve o Gravata Gate, uma das primeiras polêmicas do governo Lula, que a primeira-dama Janja foi criticada porque foi filmada em Portugal entrando numa loja da grife italiana Ermenegildo Zegna, que eu te confesso que eu não conhecia até esse episódio. E parece que ela foi lá porque ela precisava comprar uma gravata pro seu marido, pro Lula, que tinha um encontro internacional em Portugal. E tava sem gravata, ou sem a gravata adequada pra ocasião. E comprou uma gravata lá de em torno de R$ 1.000. O pessoal começou a criticar, dizendo, tá vendo, pra população é roupinha da Shein com imposto acima de US$ 50. Mas pro Lula, ele pode ir lá para Portugal, pode gastar esse dinheiro, ele tem uma isenção de até €1.000 para quem viaja, pode trazer sem pagar imposto de importação. Então o pessoal já começou a criticar por isso, ou pelo valor da gravata, ou porque simplesmente gostam de criticar qualquer coisa que for do lado oposto. O problema é que o debate fica muito polarizado e muito. Na verdade, não é polarizada a palavra, que também é uma palavra já desgastada, né? Fica pobre mesmo, fica raso, né? Então, de um lado, as pessoas apontam uma certa hipocrisia do Lula em relação a gastos, né? Quando ele falou sobre que a classe média ostentava muito, que tinha duas TVs, e aí, de repente, você vê os gastos exorbitantes, né, que os políticos brasileiros, principalmente os presidentes, né, têm com nas suas viagens, né, nas suas. Então, quando o cidadão comum entra em contato com isso, obviamente a oposição usa para jogar na cara essa hipocrisia. Do outro lado, a gente tem os apoiadores do governo criticando quem critica porque diz que isso é uma ninharia perto, né? Isso é pouco perto de todo um orçamento, né? Então, assim, acaba se criando um jogo ali que não sai muito do raso, né? Do Pires. O que a gente tem que entender, na minha opinião, Ada, é entender o que está por trás disso, né? Por que algumas pessoas, né, se incomodam tanto com esse tipo de gasto, por exemplo, né? Gastar R$ 1.000 numa gravata de um presidente como o Lula. Por que você acha que as pessoas se incomodam tanto com isso? Olha, eu acho que é uma série de fatores e um dos temas que tu falou aí da hipocrisia, eu acho que é uma crítica realmente válida pro Lula, porque todo o discurso do Lula e do PT ao longo das últimas décadas sempre foi um discurso de crítica à classe média e um discurso anti-ostentação. Então, quem está criticando o Lula está criticando porque ele acredita que ostentação é errado, ostentação é uma coisa que você não deveria fazer. A frase dele é mais ou menos assim, ó. Nós temos uma classe média que ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Nós temos uma classe média que ostenta um padrão de vida, sabe, que não tem na Europa, que não tem em muitos lugares, as pessoas são mais humildes. Aqui na América Latina, sabe, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Tem um limite que pode me contentar como ser humano. Eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala. Uma televisão já está boa. Quando o Lula fala isso, ele tá chamando para si todo tipo de crítica quando ele for comprar uma gravata de R$ 1.000, ou quando ele usa um relógio que ele tem um relógio de 70 mil, ou quando ele compra o sofá pro Palácio do Planalto, que é R$ 65.000.
porque quem está dizendo que ostentar é uma coisa imoral é ele. Então, é justo cobrá-lo pelo padrão que ele está colocando, né? O que está por trás, como você bem falou, na verdade, é uma coisa bem distinta desse moralismo mais raso, né? O Lula, ele encarna muito bem. Na verdade, o Lula e o Bolsonaro, os dois, né? Não é à toa que os dois são as principais figuras da política nacional. Eles encarnam bem uma figura brasileira, né, que é aquele o moralista, né, aquele que aponta o dedo, né, que diz como é que as coisas deveriam ser e muitas vezes não pratica, né? Então temos um presidente que falava da família, era cristão, estava no quarto casamento, sei lá, entendeu? Temos um presidente que é o pai dos pobres, que fala em ostentação, mas só sempre, né? Não é de agora. Desde que ele era presidente do sindicato, ele gosta de charuto cubano, ele gosta de bebidas caras, gosta de tudo que é do bom e do melhor. O mais importante é a gente sair dessa superfície e entrar no seguinte: o que a frase dele coloca, né? O que a frase do Lula destaca, o que ela tenta trazer à tona de um jeito popular e de um jeito moralista, é na verdade uma certa raiva de quem tem condições de ostentar, né? Porque na verdade o que ele chama de classe média, né? Na verdade essa classe média nem existe. Eu sempre me pergunto que classe média é essa que tem duas TVs em casa, que tem esse padrão aí que o Lula tanto afirma, né? Então, no fim das contas, o que o Lula está querendo dizer, ele fala da classe média, mas ele está apontando, na verdade, para os mais ricos, é para aquela pessoa que conseguiu, sabe-se lá como, né, nesse país, prosperar, obviamente ele não está falando de funcionários públicos, nem de políticos, ele está falando daquele empresário, daquele profissional liberal que conseguiu prosperar um pouco mais e tem ali, né, os seus luxos. É muito mais um, é mais um ódio de classe do que qualquer outra coisa. Eu acho que é isso que ele está mobilizando quando ele faz esse tipo de declaração. Até porque o Lula é um político populista, então ele tem que se colocar junto do povo, do lado do povo e contra alguma coisa. E o inimigo perfeito para o PT nas últimas décadas sempre foi a classe média, muito mais do que a classe alta, inclusive, porque eles sempre tiveram uma parceria meio profana com grandes empresas, grandes empresários, que resultou em todos esses escândalos aí que marcaram o governo Lula e principalmente o governo Dilma. A classe média que vira o Uhum. verdadeiro vilão, né? E é incrível como ele consegue colar isso, né, cara? Ele consegue de fato fazer com que as pessoas mais simples, mais pobres e até mesmo uma classe alta, vamos dizer assim, enfim, uma classe alta brasileira acredite nessa versão de que ele realmente é uma pessoa simples, né, e que governa para o povo, assim, é impressionante essa capacidade de comunicação. Isso realmente é algo a se destacar, né? O que as pessoas querem, o que os pobres querem, o que a classe média quer, o que os ricos querem, todo mundo quer subir na vida, todo mundo gosta de ter coisas melhores e os gastos de ostentação, essas coisas mais supérfluas, assim, que as pessoas consomem para sinalizar para o mundo que elas tiveram sucesso ou que elas têm bom gosto, isso, na verdade, é a meta, é o que a gente quer ver as pessoas atingindo, né? Eu, pelo menos, não acredito que a maior parte das pessoas acha que é um problema você ter. Eu acho que, assim, dá para levantar um outro debate aqui que eu queria perguntar a tua opinião também. Eu não acho errado o Lula usar um terno, uma gravata, uma roupa de designer ou qualquer coisa assim para compromissos internacionais. Eu acho que é importante que o presidente se vista bem. É um cargo de visibilidade, onde essas coisas importam, então eu não pode chegar lá com um jeans e uma camiseta. E eu também não acho que o presidente deve ser mal remunerado. Eu acho que é um cargo com uma responsabilidade insana, então eu acho que ele deve ser pago pelo serviço que ele presta também, porque afinal o presidente a gente vê como um líder, ou como uma figura quase messiânica, mas ele é um servidor público, ele é um funcionário, ele é o CEO do Estado brasileiro, que é uma instituição, uma organização muito peculiar, mas ainda assim é uma organização, então ele está lá prestando um serviço. Eu não acho que tem nada de errado em ele ganhar bastante dinheiro para isso, ou
E assim, a gente não pode se enganar, o Lula hoje é um milionário, ele é a elite econômica do país, com certeza. Ele mora em Alto de Pinheiros, numa mansão. E eu não acho que é errado que um presidente seja bem remunerado. Eu queria saber qual que é a tua opinião, porque eu acho que muitas pessoas têm essa visão de que um presidente, por ser um cargo público, por ser um servidor público, deveria ganhar menos, ou qualquer coisa assim. Bom, primeiro ponto. Se você está colocando qualquer pessoa no posto mais alto da República, o problema não está em quem está chegando lá, o problema está em quem está votando, né? O problema está em quem está alçando alguém a um cargo mais importante e depois reclama que aquela pessoa tenha notoriedade e que ganhe um bom salário, etc. E esse nunca foi o problema, né? Esse nunca foi a questão. Assim como fizeram aí um escarcéu porque o Zema quase triplicou o salário deles, só que obviamente que a maioria dos jornalões, né, enfim, a maioria das pessoas que faziam essa crítica não falavam que o salário dele era R$ 10.000 bruto, né? Então, Era uma piada, um salário desse para governar um estado do tamanho de Minas Gerais, né? exatamente. E aí quer dizer, mas aí mesmo, aí o Zema doava o salário, mas não importa, entendeu? Assim, o Zema doar o salário, não doar o salário, também não importa, porque o que importa é o seguinte, a gente tem que pagar bem um governador de estado para ele poder exercer a função dele, né? A questão é, abaixo de um governador, de um presidente, você tem os ministros, os secretários, que também deveriam ganhar bem para poder exercer aquela função. E o problema é quando isso, vamos dizer assim, você ganhar bem para fazer uma função mas aí você entender que, por exemplo, você deve gastar com um cartão corporativo milhões e milhões por mês, sendo que aquilo seria possível gastar muito menos, entendeu? Se você vai comprar uma boa cama que custe R$ 5.000, sei lá, cara, eu não sei. As minhas camas, sei lá, deve ter pago mil e poucos reais e é uma cama decente, entendeu? Claro que agora deve estar mais caro, mas enfim, que você pague R$ 5.000 numa boa cama para um presidente da República dormir, entendeu? Mas Quem tá com a consciência limpa consegue dormir numa cama dessas, né? exatamente, agora você pagar 50, 60 mil numa cama, é aí que você passa do valor em si para a questão simbólica, né? Para a questão. E aí a questão simbólica é muito importante, porque política basicamente é símbolo, né? Política basicamente é a capacidade de você de gerar imagens, né? Gerar discursos, imagens, ideias que passem mais ou menos para onde que você quer levar o país, né? E eu pensando nisso agora, me veio uma ideia que é a seguinte: a esquizofrenia que a gente vive há muito tempo, não é só agora no governo Lula, esses presidentes eles vivem em palácios, né? Até a palavra palácio, porque palácio só vive rei, né? Os reis vivem em palácios. Então a nossa república foi fundada, mas não conseguiu evitar que o lugar onde o presidente more se chama palácio, né? Então, em vez de se chamar casa, se você vai onde mora o presidente dos Estados Unidos, você vai na Casa Branca. Se você vai onde mora o presidente da Argentina, você vai na Casa Rosada. Você não vai num Palácio Rosado, nem no Palácio Branco, porque se entende que a República é feita para tentar igualar os homens que ali vivem, né? E o Brasil. E aí, mas é porque o Palácio da Alvorada se chamava assim há 200 anos. Não, Brasília foi construída agora, praticamente, entendeu? Então, eles escolheram, não sei quantos anos após a República ser fundada, fizeram uma cidade e continuaram chamando de palácio. O verdadeiro debate é como a pessoa que está no poder no Brasil entende o que aquilo significa, né? A quem que serve aquilo ali e como você deve criar as imagens em torno de você, né? O Bolsonaro, por exemplo, ele até tentava criar essa imagem de homem do povo, né? Se sujava todo de farofa quando comia frango, mas também a gente via que
Os gastos também eram exorbitantes, enfim. O ponto é, que eu queria também passar para esse outro tópico, para talvez a gente ir encaminhando, que é o seguinte: o Lula de hoje, o Lula que está governando no terceiro mandato, na minha opinião, é um Lula que não entende muito bem que mundo é esse que ele está, né? Uma coisa é você, obviamente o Lula nunca perdeu a importância no cenário político, né? Ele sempre foi uma voz e um peso político muito importante. Conseguiu levar o Haddad para o segundo turno, conseguiu eleger a Dilma duas vezes, que é um feito exorbitante, se você for pensar. Mas ele como governante, ele saiu do governo a última vez em 2010, né? Então ele está muito perdido assim nessa nova empreitada, porque a quantidade de coisa que ele já falou que desgastou o próprio governo é digna de nota. E aí a maior crítica que se fazia ao governo anterior era exatamente que o presidente não calava a boca, né? Que falava demais. Eu acho que você tem razão nesse ponto que o Lula parece que está deslocado historicamente. A última vez que ele estava governando ainda era pré-redes sociais, então era um cenário político eleitoral completamente diferente. Então, Lula precisava se preocupar com a repercussão do que ele falava nos jornais, na mídia tradicional, e não tanto nesse ambiente mais caótico e dinâmico que são as redes sociais, em que o ritmo da produção de notícias e polêmicas é muito maior por própria natureza do meio, né? As bobagens que ele provavelmente deve ter dito, o Jornal Nacional ele não podia pegar todas e transformar em postagens e ele tinha que escolher uma e ali ficar, né? E tinha que ter uma certa relevância. Hoje não, hoje ele dá uma entrevista, sei lá, no interior da Bahia e se ele falou alguma coisa errada, aquilo vai repercutir instantaneamente, né? Então ele não está preparado para isso, né? E o mais incrível, né, é que o Lula ele influencia as eleições praticamente desde 85 para 89, vamos dizer 89, né? Já se vão 30 e tantos anos, a mesma figura é a principal figura, a principal liderança da esquerda, ou seja, a falta de renovação de lideranças é um negócio assustador, né? E eu acho que ele realmente não está pronto para lidar com esse mundo em que os meios de comunicação não estão centralizados nos grandes canais, então agora o negócio é muito mais pulverizado, muito mais dividido entre influenciadores e pessoas normais comentando as coisas todo dia, né? Que é parte do dia a dia da política agora. É você ver o que as pessoas estão falando sobre o assunto no Twitter e cada fala cada coisa repercute lá, vai criando sua própria dinâmica, sabe? Vai virando uma avalanche, vai virando um movimento. Eu acho que vai ser muito mais difícil para o Lula manter a popularidade e o apoio se ele tiver problemas, especialmente na economia, porque as pessoas são muito mais rápidas agora para reclamar, porque qualquer dado que sai, qualquer problema, qualquer coisa já vira comentário e assim, para um problema político ser sentido socialmente, ele precisa ser comentado, ele precisa ser falado. Se as pessoas não estão falando sobre aquilo, é como se o problema não existisse. E agora se fala sobre tudo, inclusive sobre a gravata do Lula. Então, ele vai ter que lidar com esse cenário muito mais hostil, especialmente para alguém que agora já está perdendo um pouco os filtros e está soltando a língua desse jeito e falando sobre tanta coisa. Ah, o Lula tá dando material para comentar todo dia. E é num cenário extremamente desfavorável para ele, né? Porque ele governou num período onde havia na verdade foi o maior momento de bonança do mundo, né? O maior momento de crescimento da história do planeta Terra. Ele tinha o país entregue, de certa maneira, pelo FHC com uma estrutura fiscal direitinha, né? Depois ele teve a maior bonança da história do mundo, dinheiro entrando por todo lado, e ele, de certa maneira, o bom humor, né? Todo mundo, acho que dificilmente alguém tinha um mau humor em relação ao Lula, que era um- uma pessoa do povo que estava governando, enfim, estava todo mundo muito de bom humor, assim, todo mundo muito receptivo à possibilidade daquela figura ser o presidente da República, né? Mesmo a oposição não tinha tanto ódio, né? Não, a oposição quase sumiu, inclusive, na época do Lula, porque
era tão, parecia, né, parecia até 2005 ali, quando surgiu o Mensalão, parecia assim que a gente realmente ia decolar de um jeito sem volta, né? E hoje é exatamente o oposto. Muita gente, o que o Lula talvez não entenda, é que além dele ter tido uma vitória extremamente apertada, ele recebeu o voto de muita gente que não suportava o Bolsonaro, que tinha uma questão de pele mesmo, de raiva. Pouco importava se o Bolsonaro fez ou não fez um bom governo, pouco importa. A pessoa não gostava e ia votar até no demônio para tirar ele, entendeu? Então, ele não percebe que ele teve ele as pessoas não é que as pessoas queriam ele de volta, né? Não estou dizendo que não tem uma parte que sim, mas uma boa parte, e provavelmente aquela que deu a vitória para ele, é, tá de olho, entendeu? Então, se ele não conseguir, de fato, e eu acho que ele não consegue, ficar, vamos dizer assim, não criar esse tipo de. Porque também tem uma coisa que é engraçado. Você percebe que o tipo de polêmica que ele atrai para si às vezes é muito mais é mais negativa. Não sei se você concorda com isso, mas é mais negativa para ele do que era para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro basicamente só existia por causa das polêmicas. Ele governava por meio de polêmicas, né? E o Lula, me parece, não é uma estrutura que faça bem ao governo dele ter vamos dizer assim, um governo onde existe todo dia uma frase, uma coisa, né? Uma polêmica. Um desconforto. Não é muito a característica do governo do Lula, assim, né? A característica do governo do Lula é outra, é estar sempre, vamos dizer assim, parecendo ser um governo preocupado com os mais pobres, enfim, Parecer bonzinho, né? Sinalizar virtude o tempo todo, né? sinalizar virtude o tempo todo. Então, esse tipo de polêmica não ajuda o tipo de governo que o PT quer fazer, né? Porque ao mesmo tempo é um governo que eles precisam do conchavo, ou seja, do acordo por trás dos panos, mas para o público em geral eles precisam estar sempre nessa postura, né? E nem o MST está ajudando o Lula, né? Até o MST parece que passou 4 anos aí com um pouco chateado, né? Cabisbaixo, porque não conseguiam fazer as invasões. E agora não querem nem saber, entendeu? Querendo bater recorde atrás de recorde. O governo Bolsonaro usava a polêmica como método porque ele copiou isso da estratégia desenvolvida pelo Steve Bannon para o Donald Trump. Então, ele realmente estava em contato com essa gente e era de propósito mesmo. Eu lembro lá no começo ainda do governo teve a polêmica do Golden Shower, que ele fez aquele tweet. E então ele estava sempre criando polêmica e ele nasceu da polêmica antes mesmo de ser presidente, né? Então, ele estava lá no programa da a Luciana Gimenez, eu acho, discutindo essas coisas e brigando com todo mundo. Agora, realmente, o Lula e o governo petista é diferente e ele tem um malabarismo muito difícil para fazer, porque ele tem a oposição interna, a oposição da esquerda, que ele vai sofrer quando tiver que fazer as pautas que ele sabe que vai ter que fazer, os temas que ele sabe que vai precisar entrar, mas que a esquerda não apoia. Então, esse problema todo aí do arcabouço fiscal e essa forma com que o governo vai lidar com os gastos públicos, ele vai ter muito problema para lidar com isso, porque a oposição não vai querer ceder e o PT também não vai querer ceder, então ele vai ficar numa terra de ninguém política, né? Só lembrar que o próprio PSOL, né, ele nasceu de uma dissidência logo no início do governo do Lula em 2003, né? 2000, quando ele queria fazer uma pequena reforma da Previdência, o governo, alguns deputados do PT na época não queriam de jeito nenhum e acabaram formando o PSOL, que basicamente eu digo que o PSOL é basicamente um partido
que é um sindicato dos funcionários públicos, né? Eles basicamente existem para defender todo tipo de privilégio, né? Todo tipo de manutenção. É a vanguarda do atraso nesse aspecto, né? Porque eles sempre estão buscando manter tudo que atrasa o Brasil do mesmo jeito, assim. Então, às vezes eu acho engraçado sobre quando chamam os reacionários. E eu vejo que os maiores reacionários são partidos como o PSOL, né? Que é o mais extremo que tem assento na Câmara, né, Federal. São eles são exatamente contra qualquer avanço. Você pode falar liberdade econômica, avanços na legislação trabalhista, reformas tributárias, trabalhista não, reforma administrativa, reforma na Previdência. Pode ter certeza que eles vão ser contra todas essas reformas que vão fazer avançar. Então, o Lula, né, corre o risco aí, talvez. Talvez o Bolsonaro, é engraçado, né? O Bolsonaro agora ele serve como um apaziguador da esquerda, né? Por quê? Porque os próprios grupos de esquerda hoje têm medo, né? O Ciro Gomes, por exemplo, quando fazia as críticas mais pesadas ao Lula, acabou sendo chamado de bolsonarista enrustido, né? Porque, então, assim, o Lula, ele, sinceramente, eu vou até encaminhar esse comentário pro final, porque assim, pro final do nosso primeiro episódio, porque não existiu nada melhor pro Lula do que uma pessoa chamada Jair Messias Bolsonaro. O cara conseguiu reviver politicamente, judicialmente, né, juridicamente, conseguiu acalmar conseguiu eleger o Lula e conseguiu acalmar a oposição dentro da própria esquerda. Por quê? Ninguém vai fazer uma oposição mais forte ao Lula, como o PSOL fez em 2003, porque vai ser chamado de bolsonarista, vai dizer, olha, se vocês fizerem isso, o Bolsonaro volta. Então, eu vou te dizer, o Lula deve ter um santinho do Bolsonaro no bolso, no quarto, embaixo no criado mudo lá do lado da cama de R$ 60.000. Ele deve tirar todo dia uma fotinho do Bolsonaro, dar um beijo e guardar, porque não E existiu torcer pela saúde dele. torcer pela saúde dele, porque não existiu ninguém melhor pro Lula do que o Bolsonaro. Essa dinâmica é muito real, porque nada une mais um grupo do que um adversário, né? Então, se você quer reforçar uma identidade, você tem que criar um outro que seja o não você para você poder girar em torno dessa oposição, assim. E é incrível como o Bolsonaro não conseguiu fazer isso com eficiência, né? Para ser reeleito, assim, Ele conseguiu em 2018 só. e aí se perdeu a pandemia, né? Provavelmente a, a forma como o Bolsonaro se portou na pandemia. Eu tava fazendo umas contas, vamos fazer umas contas comigo aqui. Bolsonaro perdeu por quantos votos pro Lula? Quase 2 milhões de votos. Olha só, nós tivemos 700 mil mortes por Covid no Brasil. Eu acho que se o Bolsonaro tivesse ficado calado, não tivesse nem apoiado, tivesse ficado calado, ele teria sido reeleito. Porque pensa que 700 mil pessoas morreram e quantas pessoas essas pessoas têm de familiares? Pelo menos umas duas, três pessoas. Faz as contas. 3 vezes 700 e aí você chega a um número que poderia dar ali a vitória ao Bolsonaro nas eleições. E eu só estou falando dessa questão, da gestão da pandemia. A gente sabe, aí, quer dizer, isso gerou um, um dano eleitoral, mas, por outro lado, né, essa forma do Bolsonaro de governar, que era sempre por polêmicas, né, sempre mantendo a, a claque dele, né, os apoiadores mais ferrenhos animados, acesos, O pessoal do cercadinho. o pessoal do cercadinho, gerou também um certo vício, né? Que o Lula também. Aí é a parte ruim, talvez, né? A única coisa
uma herança negativa que o Bolsonaro deixou para o Lula é o seguinte: as pessoas ficaram sedentas por polêmica, né? Então, os próprios jornalistas, por mais que eles, né, estejam ali, né, bem menos ativos ou agressivos em relação ao governo Lula, mas eles ficaram viciados, né, nessa polêmica diária, né? Esse tipo de coisa O vício no clique e no like. no clique, no like, ativa muito a nossa vontade, nosso desejo de estar consumindo como se fosse uma novela, né? Como se fosse uma novela. Você tem que ter todo dia um ponto de virada ali, um gancho pro próximo dia. E o Lula tá sofrendo, porque né, ele tá dando os ganchos de forma totalmente involuntária, né? Os ganchos ele não tá querendo fazer isso, né? Ele tá tendo dificuldade para controlar a narrativa, que é uma coisa que tem sido muito falada também. Controlar a narrativa, essa é a grande dificuldade. Controlar a língua e controlar a narrativa. Aliás, controlar a língua é controlar a narrativa, né? Eu acho que dá para dizer também que o Bolsonaro sofreu um efeito colateral não esperado da cloroquina, que foi a derrota eleitoral. Então, Exatamente. Acho que nem as emas esperavam que as pessoas iam reagir dessa maneira enfim, a postura dele errante, né? Acho que uma coisa que as pessoas não perdoam, além daquelas que foram atingidas muito diretamente, é uma postura errante, né? Uma postura que beira ali um pouco a, a covardia, muitas vezes, né? irresponsabilidade, né? Irresponsabilidade. Então, é engraçado até que a sua vida ou o seu prato de comida esteja em jogo, né? Aí realmente as coisas mudam. E basicamente o que elege, o que demite um político é a sensação de bem-estar, né? Se ela aumenta, o político fica. Se ela diminui, o político cai fora. Isso, essa sensação de bem-estar que também tá bem ligada à narrativa, né? Então, Exatamente. E o Lula sabe dominar isso, mas veremos, né? Porque o mundo está num período inflacionário, todo mundo em crise, então vai ser bem mais difícil. Temos um Banco Central independente, né? Então não dá para ele controlar ali os juros como faziam antigamente. Então a situação é bem desafiadora, né? Bem desafiadora. os mares são mais turbulentos do que os da primeira vez em que ele estava capitaneando o navio. Então, meu amigo, vamos para o fechamento do nosso primeiro episódio. Falar que, né, para quem vai nos ouvir, que a gente vai ter um episódio semanal. Foi muito bom estar contigo agora nesse primeiro episódio. E te passo aí para as palavras finais desse nosso primeiro episódio dos Homens Cordiais. Eu que agradeço, Rafa, e eu espero que a gente consiga trazer essas análises que vão um pouco além do óbvio, e é isso que a gente vai tentar fazer aqui, uma coisa que a gente quer trazer para as pessoas, né? Quem puder consumir isso, quem puder tirar algum valor dessa conversa, tá ótimo.